A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada, Pai, por mais uma vez poder estudar a tua palavra, Senhor. Que ela nos inspire, nos ensine, Senhor. Que ela conceda sabedoria aos nossos corações e discernimento, Pai. Precisamos muito do seu discernimento nesses tempos difíceis, Senhor. Que, em nome de Jesus. Lembrando que a gente está no segundo livro de Reis, aqui no meu canal, todo dia um vídeo novo. Pode entrar aí no meu canal que você vai ver desde Gênesis 1, todo dia eu postei um novo vídeo. Hoje a gente está no capítulo 14, que é Amazias vinga a morte de seu pai. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jeoadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ainda que não como seu pai Davi, fez, porém, conforme tudo o que fizera Joás seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Aqui mesmo em Judá, né? Judá foi a menina dos olhos, né? Pois Deus sempre permitiu que Deus escolheu a Judá para manter a descendência de Davi, né? Então todos que se sentaram, aliás, pelo menos até agora, todos que se sentaram ao trono foram retos aos olhos do Senhor, mas infelizmente o povo é um povo obstinado, né? Um povo tendência para o mal. O povo ainda continuava sacrificando a Baal ainda nos altos, infelizmente, né? Aqui no versículo 5, algo deu errado, tente novamente. Sucedeu que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os servos que tinha matado o rei seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, como está escrito no livro do rei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu pecado. Este feriu a 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a Sela na guerra e chamou a Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, vamos medir forças. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em tua casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não o ouviu, e subiu Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face, e em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, veio a Jerusalém e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro, a prata e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, os demais atos de Jeoás, e o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Aqui Amazias, né, rei de Judá, ele era um dos descendentes de Davi, ou seja, ele seguia o caminho do Senhor, não tanto quanto Davi, né, afinal de contas não teve nenhum tanto quanto ele, mas ele seguia os caminhos do Senhor. Só que quando ele foi subir contra os edomitas, ele primeiramente devia ter buscado a Deus e ter perguntado a Deus se ele realmente deveria ir, mas não, ele foi e venceu. Isso subiu ao seu coração, tanto que Jeoás de Jerusalém, ele que não tinha nada a ver com a história, ele percebeu que
que Acasias estava se engrandecendo por ter derrotado os edomitas. E só porque ele derrotou os edomitas, ele achou que iria derrotar Israel também. Mas ele acabou se contaminando com o orgulho dele, né? O que aconteceu que Jeoás, né, que Israel acabou vencendo em cima de Judá, inclusive saquearam a cidade, né? Aí a gente continua aqui no versículo 16. E dormiu Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém e fugiu para Laques, porém enviaram após ele até Laques e o mataram ali. E o trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Aqui, se vocês forem pegar os vídeos anteriores, vocês vão ver que sempre no começo eles falam no ano tal de fulano, no ano tal de ciclano, porque eles estão contando a história tanto de Israel quanto de Judá. Então, cada capítulo fala de um. Então, enquanto, por exemplo, aqui no caso, enquanto Amazias era rei em Judá, o Joás, que era de Israel, faleceu e o filho dele que veio no lugar, né? Mas aqui ainda há pouco a gente viu sobre a morte de Amazias. Então, para não se confundir, falar, poxa, calma aí, a gente acabou de ver a morte de Amazias e já está falando dele, isso aqui quer dizer que quando ele estava reinando, no 5º ano do reinado dele, foi que Jeroboão reinou em Israel, né? Aí no versículo 24, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez pecar a Israel. Também este resistiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do servo Jonas, filho de Amitai, o que era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que havia muito escravo, nem absolvido, nem que ajudasse a Israel, e que nem havia escravo, aliás. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, os demais atos de Jeroboão, tudo quanto fez e o seu poder, como pelejou e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está nos livros das crônicas dos reis de Judá, dos reis de Israel, aliás. Aqui Deus estava Israel já estava em seu fim, né? Se continuasse daquele jeito, não iria existir mais. Embora andassem nos caminhos errados, mas Israel era um povo de Deus, né? Era um povo separado para Deus. Então Deus estava o protegendo. Então, mesmo Jeroboão andando pelos maus caminhos, ele fez com que Jeroboão alcançasse, no caso, retomasse algumas terras que pertencentes a Israel. Aí no versículo 29, e Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias seu filho reinou em seu lugar. Azarias, rei de Judá, no capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei e ficou leproso até o dia da sua morte. E habitou numa casa separada, porém Jotão, filho do rei, tinha a cargo da casa, julgando o povo da casa. Ora, os demais atos de Azarias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá?
E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu-o diante do povo e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú: teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samarias. Porque Manaém, filho de Gade, subiu de Tirza e veio a Samaria. Ele feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e matou e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que havia nela, como também aos seus limites, e os feriu aos seus limites desde Tirza, porque não lhe tinha aberto, e os feriu, pois a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra, e Manaém deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino da sua mão. E Manaém tirou esse dinheiro de Israel e de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Síria, de cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, os demais atos de Manaém, tudo quanto fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? E Manaém dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui a gente continua vendo, né? Dá para ver que Judá, todos os filhos de Davi que se assentavam no trono de Judá, esses realmente tendiam ao bem, né? A seguir a palavra do Senhor, né? Não tanto quanto Davi, né? Porque Davi realmente ele teve apenas um deslize, que foi de Batseba, né? Quando ele se envolveu com ela, sendo que ela era casada, e ele acabou armando uma cilada para que o marido dela morresse no exército, né? Na guerra, que por isso que ele foi tirado as terras dele. Foram rasgadas as terras, né? Todo Israel foram separados e deixou somente Judá para que o nome de Davi prevalecesse, né? Foi isso que Deus fez. Mas em Jerusalém, todos que entram em Jerusalém, que é a descendência de Jeroboão, esses tendem ao mal, porque Jeroboão foi o primeiro, foi a quem foi dado o reinado, né? 10 tribos foram dadas na mão dele. E ele, ao invés de seguir a Deus, agradecer a Deus e manter a palavra do Senhor presente ali, porque foi um grande presente na mão dele, né? Esse reino, ele infelizmente tendeu para o mal. Então assim, inclusive, diminuiu muito o tamanho de Israel, né? A Jerusalém diminuiu as suas terras, os seus termos, né? E aqui a gente viu que o último reino ele conseguiu reconquistar algumas terras, né? Agora Pecaías, rei de Israel. No versículo 23, no ano 50 de Asaías, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos de Gileaditas.
o matou e reinou em seu lugar. Ora, os demais atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel, em Samaria, e reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Eijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade, Galileia e a toda a terra de Naphtali, e os levou à Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, o feriu, o matou e reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, os mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel. Esse negócio, né, que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel ou de Judá, na Bíblia não existe esses livros, né? É uma curiosidade que a gente tem. Uma vez o professor Leandro Quadros, né, da Novo Tempo, foi feita essa pergunta a ele em relação a esses livros. Ele falou que quando montaram a Bíblia, né, porque foram escritos vários livros, né, em tempos diferentes, então montaram, e acho que esses livros que, no caso, poderiam até ter esses livros de crônicas sobre os reis de Judá e de Israel, mas não seriam tão relevantes para que fizessem parte da Bíblia. Por isso que eles não estão aqui, né? Eu, particularmente, também não sabia dessa história, foi através dele que eu fiquei sabendo. Agora, Jotão reina em Judá, no versículo 32. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Jerusa, filho de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Esse edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, os demais atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Aqui Judá sempre permanecendo na palavra do Senhor, mas não por completamente, né? Isso, e aí mostra, inclusive, que eles lutam e tal, mas você pode ver que a Bíblia fala de reinaram tantos anos, mas não tiveram tantos feitos assim que pudessem ser colocados aqui na palavra do Senhor. Algo relevante realmente que foi. E o que eu deduzo disso, eu como pessoa, eu veridiana, o que eu deduzo disso é que, como diz aqui, que eles andaram reto aos olhos do Senhor, mas não retiraram os altos, ou seja, o povo ainda continuava queimando incenso a Baal, né? Então, ao meu ver, eles não estavam levando, eles andavam reto no caminho do Senhor, mas não levavam o povo ao caminho do Senhor. Então, porque não adianta só a gente só pensar em nós, isso é egoísmo da nossa parte. Se a gente pensar, não, eu vou atrás de salvar a minha alma, de fazer o que é certo a Jesus, para mim, o que for bom para mim, isso não dá certo, porque isso é egoísmo nosso. A gente tem que pensar no nosso próximo, né? A palavra de Deus diz: amai-vos uns aos outros. Desculpa, gente, quando vocês veem balançando assim, é que eu tenho uma pequenininha aqui, a minha cachorrinha, e ela não sai de perto de mim de jeito nenhum. Então, como eu estava dizendo, acontece que Deus diz, né, amai-vos uns aos outros. E isso quer dizer o quê? Para a gente viver em irmandade, né? Nós somos irmãos. Tanto que a palavra de Deus diz que a partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, que a gente nasce de novo através do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, automaticamente somos irmãos uns dos outros, né? Então, amai-vos uns aos outros como irmãos, protegei-os, abençoai-os, guiai-os, ensiná-los, né? E se você pensa só em si, na sua salvação, você está sendo egoísta. Então, ele como rei, principalmente, a responsabilidade sobre ele estaria duas vezes, né? Porque além dele ser uma pessoa,
ele tinha, oh meu Deus do céu, ele tinha essa responsabilidade como irmão, e ali como rei, que ele tinha essa responsabilidade como rei de liderar, ele tinha essa responsabilidade de liderança, né? E ele não, então muitos dos reis que a gente viu passar por Judá não tinha essa responsabilidade de liderança, de levar o povo a seguir o caminho certo. Eles, inclusive, eles continuavam deixando os altos. O certo era o que? Era destruírem os altos e abrir os olhos do povo, para que o povo pudesse enxergar que teria que servir a Deus e não a Baal. Porque quem queimava incenso nos altos estaria oferecendo a Baal e não a Deus. E esses reis não estavam fazendo isso. Por ir, ao meu ver, um dos motivos que não tem mais atos deles aqui, mais conquistas, mais vitórias, exatamente por isso, porque eles não levaram o a seguir o caminho de Deus, né? Eles simplesmente estagnaram ali, né? Ficaram ali estáveis. Sou rei, quero salvar minha alma, estou seguindo os mandamentos de Deus, mas deixa o povo para lá, cada um siga o seu caminho. Isso foi o que eu entendi nessa leitura, né? Então isso serve de alerta para a gente, que a gente, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que pensar nos outros também, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar nos outros. Porque é assim, eu tenho liberdade, eu tenho livre-arbítrio e eu tenho liberdade, mas a minha liberdade acaba onde começa a sua. Então eu não é porque eu tenho liberdade, eu posso fazer o que eu quiser, mas sendo que eu estou atrapalhando a sua vida. A liberdade está atrapalhando a sua vida, isso não é liberdade. Isso é egoísmo de minha parte, que eu estarei fazendo algo somente para mim. Eu tenho que pensar no próximo. O que eu estou fazendo vai ajudar alguém, vai atrapalhar alguém, vai influenciar alguém. Então todos os meus atos, nós como os filhos de Deus, todos os nossos atos, todas as nossas falas, todos os nossos jeitos, isso tudo influenciam as pessoas do mundo. Então a gente tem que ser exemplo de fidelidade, de honestidade, de caráter, de índole. A gente tem que ser exemplo de tudo isso para que quem é de fora, quem é do mundo, vê que realmente quem é filho de Deus é diferente, é uma pessoa diferente. Eles têm que olhar para a gente e não ver o ser humano, e sim a glória de Deus resplandecendo em nosso rosto. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome, Pai. Obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada pelos teus ensinamentos, Pai. Perdoa-nos dos nossos pecados, Senhor. Somos carne, Pai, somos fracos. Precisamos de ti, Senhor. Não somos nada sem ti. Continue nos direcionando, Pai. Nos fortaleça em seu caminho, Senhor. Eu peço a ti pela pessoa que está orando comigo. Eu peço a ti pelos meus familiares, pelos meus amigos, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Senhor. Muitos deles estão perdidos, estão dispersos pelo mundo, Pai. Eles precisam de sua direção, eles precisam de seu caminho, Senhor, e principalmente eles precisam do seu amor, Pai, para que entendam que esse mundo é uma prisão sem muro, que esse mundo só nos leva à desgraça. A gente precisa de ti, sem ti não somos nada, Senhor, pois toda dificuldade, toda luta que a gente passa, quem está em sua direção, Senhor, o seu filho, ele passa pelas mesmas lutas que o povo, só que o seu filho tem a tranquilidade, porque é o Senhor que batalha por nós, Pai, e eles precisam dessa direção, Senhor. Eles precisam desse ensinamento, Pai. Derrama a tua unção sobre cada um deles. Manifeste o teu poder no coração de cada um deles, Senhor. Tira a venda de seus olhos para eles enxergarem o caminho, que é o caminho verdadeiro, o caminho que leva a ti, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.